paz de Yahushua. Irmãos, vocês já repararam nas coisas que nossos irmãos do passado tiveram que suportar por amor ao Pai Celestial? Podemos lembrar muito bem que o próprio Yahushua falou a verdade e foi perseguido tanto pelos religiosos, pelos romanos e pelo seu próprio povo, e juntamente com ele seus discípulos também foram perseguidos e todos suportaram todo o sofrimento por amor. Eles não duvidaram, eles tinham amor verdadeiro dentro de si. Para hoje podermos dizer que a fé deles é genuína, mas quantos hoje suportariam a mesma coisa? Quantos seriam jogados na cova dos leões sem reclamar? Quantos suportariam o que Jó suportou de perder tudo e mesmo sem entender continuar adorando? Quantos hoje têm coragem de largar a tudo para viver de amor e fé? As pessoas pensam que isso ficou somente para os irmãos do passado. As pessoas dizem que os tempos mudaram e que elas não precisam mais largar nada, mas é aí que muitos estão enganados. As religiões criam bêbados conformados com as trevas, pessoas que querem viver no meio termo da imundície. Já chegamos a falar diversas vezes o que acontecerá com os mornos no grande dia. Quantos hoje não veem seus irmãos caídos no chão e fingem não ver, aí depois dizem que não entendem porque há tanta maldade no mundo, mas eles mesmos têm a oportunidade de praticarem o bem. Olhem só esta passagem de João 12. Yahushua é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Yahushua chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Yahushua. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Yahushua e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Yahushua respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus e aldins, ao saber que Yahushua estava ali, veio, não apenas por causa de Yahushua, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e aldins e crendo em Yahushua. Nesta passagem, irmãos, podemos lembrar claramente que Maria, irmã de Marta, derramou este perfume pois era tudo de mais valioso que ela tinha, mas Judas Iscariotes, apesar de seguir a Yahushua, de ver os milagres, de ter o melhor professor, ele ainda assim reclamou com ela, pois o coração dele estava no dinheiro, mas não para ajudar os pobres, mas sim para seus próprios interesses. Assim como esse acontecimento, quantos Judas não há hoje se dizendo irmãos na fé? Quantos Judas a se dizendo membros da família e amigos? Yahushua deixou bem claro que o que Maria fez ungindo os pés dele com tudo de mais valioso que ela tinha. Ela seria lembrada em memória ao ato que fez de humildade. Ele disse que os pobres estariam sempre conosco para podermos fazer o bem, mas hoje as pessoas dizem que o mundo tá mal e dizem que o Pai Celestial é mau por não acabar com a fome no mundo. Esquecem que não é a fome física que está matando as pessoas, mas sim a fome espiritual, pois se vocês tivessem fome espiritual vocês corriam para a fonte de águas vivas e buscariam aprender com o melhor professor Yahushua. Nos dias de hoje, se você largar a tudo para viver para Yahushua, você é automaticamente chamado de vagabundo, de preguiçoso. Os que se dizem irmãos na fé vão te perseguir com calúnias e te chamando de herege, mas será que você suporta passar por isso? Dedicar seu tempo para seguir os passos de Yahushua enquanto é atacado e rejeitado por todos. Será que sua fé é como a dos irmãos que foram devorados no Coliseu para leões? Será que vocês suportariam serem chamados nomes feios e continuar a caminhada? Yahushua fala em João capítulo 15 versículo 20. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês.
Ele deixa claro: irmãos, seremos perseguidos. Vocês ainda não notaram que só tem boa fama quem fala palavras doces aos ouvidos? Pessoas que ensinam repetições e mais repetições, mas não promovem mudanças, esses são aclamados. Quantos não temos na internet que se dizem ungidos, que se dizem testemunhas do Apocalipse? Quantos não estão se dizendo ser o próprio Yahusha? Quantos falsos profetas não estão por aí enganando e se engrandecendo pelo ego? Mas quando você decide fazer a vontade do Pai, os seguidores desses falsos profetas atacam, pois eles são doutrinados a compactuar com o mundo. Em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39. Yahusha fala: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Não há como ser mais claro que isso. Mas ouçam também Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Entendam, irmãos, não há como seguirmos a Yahusha sem sermos perseguidos. Sempre terá alguém para perseguir você, seja ao lado de casa, seja na internet, sempre terá alguém. Esse era o espinho na carne que Paulo falava. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 ao 9, uma coisa eu digo: por serem tão extraordinárias essas experiências, Yahweh impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes implorei ao Yahweh que o tirasse de mim. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas, estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Yahusha. Esse espinho que ele falava, este mensageiro de Satanás, era uma pessoa que o perseguia falando vários absurdos contra as coisas que ele pregava. E com certeza nos dias de hoje tem muitos assim, sendo verdadeiros mensageiros de Satanás feitos para perseguir, e assim como Paulo entendeu que isso acontecia para que não gerar nele orgulho, pois quando o Pai nos ensina algo devemos nos manter humildes, e por isso vêm esses ataques para reconhecermos que não somos nada. Que não devemos rebater os ataques, apenas devemos buscar ao Pai e fazer a vontade dele. Então, irmãos, se for preciso perder tudo, perca, mas não perca a Yahweh e a Yahusha. Eles não vão te obrigar a viver o Evangelho. O peixe, para continuar vivo, precisa da água do mar, e assim somos nós. Quando amamos a Yahweh, então honraremos a ele obedecendo a ele. Aqueles que foram predestinados por ele não obedecem ao mundo. Quando Yahusha fala para negar a si mesmo e a tudo que possui, as pessoas agem como o jovem rico e não querem, abandonam a fé pois não têm amor. Quando deixamos de fazer faculdade e de buscar empregos para ter como único emprego fazer a vontade do Pai, devemos estar prontos para ver se perto o espinho na carne que Paulo falava. As pessoas dizem: mas como vou me sustentar? Diz que é desculpa de vagabundo, mas será que os apóstolos eram vagabundos? Será não viram Yahusha dizendo em Mateus capítulo 10, versículo 42? Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Irmãos, largar a tudo para viver o Evangelho enquanto anuncia como Yahusha viveu também é um emprego, é como Maria, irmã de Marta, fez da tudo de mais precioso que tinha. Enquanto muitos guardam o sábado, nós guardamos a vida como Yahusha colocou os discípulos para fazerem. Para muitos, ter sucesso na vida é ganhar uma boa quantia em salário, mas sabe qual é o nosso salário? O nosso salário é tudo aquilo que Yahweh faz chegar. Se Yahweh toca alguma pessoa para dar alguma ajuda, então esse é o salário que temos. Assim como quando Yahusha enviou os discípulos de 2 em 2 e disse para eles não levarem sacolas para pedir dinheiro,
e disse que tudo que as pessoas oferecerem a eles aceitassem de bom grado, pois era salário deles. Assim somos nós hoje e assim vive aqueles que fazem a vontade do Pai na terra. Muitos devem estar pensando que alguém que faz a vontade do Pai não faz nada da vida, mas pelo contrário, devemos estar dispostos a receber pessoas a qualquer hora, se possível passar noites em claro, instruir as pessoas como Yahusha fez, suportar os fardos uns dos outros, estar presente nos ataques demoníacos, sofrer as mesmas dores, derramar lágrimas com os que choram e sorrir com os que se alegram. Já pensou você lutar madrugadas e mais madrugadas para instruir uma pessoa e no final ela desistir de tudo e atacar você? Já pensou pedir ao Pai para ter compaixão de pessoas que você nota dia após dia elas largando ao Pai para servir ao mundo? Ser negado pelos amigos e pelos parentes, ser chamado de peso por pessoas que nunca lhe deram um copo de água. Ter ataques espirituais acordado e dormindo, esse é o caminho de um discípulo. Se estiver disposto a viver, então siga a Yahusha, pois no final ninguém poderá dizer que não foi avisado, mas a escolha está aí. Você pode tanto escolhe seguir a Yahusha quanto a viver como o mundo. Feliz é aquele que age como fez Maria, como faz Paulo. É melhor ser odiado por todos do que ser amado como mentiroso. É melhor chegar diante do trono de Yahweh e ser chamado de filho do que chegar lá e ouvir você chegou tão perto. Que a paz de Yahusha esteja sobre vocês e que pelo menos um de vocês viva para honrar a memória de Yahusha.